Sábado 14 de dezembro de 2013. O ano vai acabando e nós estamos no ar. E no programa de hoje você vai ver... Ainda hoje o Dr. Piraci de Oliveira vai esclarecer tudo sobre a estabilidade de empregadas grávidas. No quadro Pequena Notável, você vai aprender a fazer velas decorativas. Isso mesmo, um produto que não pode faltar no Natal. Em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevistou o diretor administrativo do IPEM, Raul Vicentini. Um dos itens que não pode faltar na decoração de Natal de muitas residências e de eventos são as velas em diversos formatos, cores e tamanhos. As pessoas começaram a se encantar com as velas que eu estava fazendo e aí me perguntavam se eu não dava cursos. Aí eu comecei a dar os cursos. Aí começou a ter um aluno, dois, foi a propaganda boca a boca. Aí eles começaram a me pedir materiais para confeccionar as velas, né, os próprios alunos. Aí então eu agreguei ao curso os materiais para confecção de velas. E aí foi crescendo o negócio, foi fazendo vela, curso, vendendo materiais e aí divulgando em revistas, jornais, televisão e aí o negócio cresceu. Para lidar com a competitividade do mercado, a empresária precisou buscar diferentes formas de produzir as velas natalinas. Eu acho que são as velas diferentes, específicas para os natais, né? Tipo assim, uma vela no formato de pinheirinho, de rena, de panetone. São formatos que você não encontra normalmente em lojas habituais que vendem velas. Então, essa ideia vem muito assim da natureza. Eu observo tudo que tem na natureza, nas lojas, nos mercados, e tudo que eu vejo eu quero transformar em vela. Daí é que surgem as ideias diferentes. Para atender à demanda, as velas precisam ser produzidas com alguns meses de antecedência. Nós começamos a confeccionar as velas de Natal já em agosto. Agosto nós começamos a estocar as velas mais decorativas, artesanais, e conforme vão surgindo os pedidos, a gente vai aumentando a produção. Você acaba de conhecer uma empresa que se esforça todos os dias para deixar a decoração das festas de fim de ano mais bonitas, além de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Olá! No programa de hoje, trataremos de alguns itens relacionados à estabilidade de empregadas grávidas, pois esse ainda é um assunto bastante difícil de se lidar, no caso prático, bastante difícil de se lidar no cotidiano. Muito bem, o primeiro item que deve ficar bastante claro é quanto à impossibilidade de indenização do período de estabilidade. Ao empregador não é dado o direito de, pretendendo rescindir o contrato com uma funcionária grávida, indenizar aquele período que vai da concepção ao 5º mês subsequente ao parto, indenizar isso em dinheiro, indenizar isso monetariamente. O que a Constituição e a lei trazem é o direito à vedação da demissão. Logo, se é vedada a demissão, não é dado o direito de demitir e indenizar. Isso vem na linha do aspecto relativo ao direito ao trabalho como uma das características da dignidade da pessoa humana. Portanto, ter direito ao trabalho é muito mais do que ter direito a simplesmente remunerar. Indenizar, em alguns casos, traz a pejorativa ideia de pagar para não tê-la por perto, e isso geraria a possibilidade de indenização por dano moral. O direito à estabilidade da empregada grávida vai da concepção até o 5º mês subsequente ao parto. E em algumas situações, algumas convenções coletivas estabelecem um prazo maior do que esse da Constituição. Portanto, em cada caso, deverá ser necessário que se averigue, que se cheque a convenção coletiva para verificar se esse período de 5 meses pós-parto foi elastecido.
Até a edição da Lei 12.812, de 16 de maio de 2012, havia o entendimento de que contratos por prazo certo, como por exemplo o contrato de experiência, aviso prévio ou similares, se sobrepunham ao direito à estabilidade. Portanto, se o empregador contratasse uma empregada e no curso do contrato de experiência houvesse a comunicação do estado gravídico, o término do contrato de experiência faria com que aquela relação se findasse sem que houvesse direito à estabilidade. Muito bem, a contar da lei, que é de maio de 2012, isso foi profundamente alterado. O estado gravídico gera a estabilidade ainda que haja contrato por prazo certo. Logo, ainda que haja uma situação de prazo correto para o término, prazo certo, ou contrato de experiência, até mesmo para aviso prévio indenizado, sobrevindo a gravidez nesse período, haverá concessão da estabilidade, elastecendo o contrato de trabalho. Um dos pontos também bastante controverso nessa questão e simulado na súmula 244 do TST, é relativo à impossibilidade de se alegar desconhecimento da situação de gravidez. Então, o empregador não pode demitir uma empregada, desconhecendo que ela esteja grávida, e diante do pedido de reintegração ou de reclamação trabalhista, para que volte ao posto, alegar que desconhecia a gravidez e que a própria empregada também desconhecesse. O desconhecimento não é matéria justificável a ponto de se sobrepor ao direito à estabilidade. No próximo programa, voltaremos com o mesmo tema. Até lá. Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. O SIMP está completando 25 anos. Neste tempo, alçou voos e obteve várias conquistas. Não é por acaso que nosso símbolo é formado por abelhas. SIMP. Há 25 anos trabalhando em prol da categoria econômica da micro e pequena indústria. No último dia 9 de dezembro, o SIMP e o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM São Paulo, firmaram um termo de cooperação técnica com a finalidade de promover ações conjuntas para orientar preventivamente as micro e pequenas indústrias paulistas sobre as políticas metrológicas da qualidade de produtos e serviços. A solenidade contou com a participação da secretária de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, Heloísa de Souza Arruda, do superintendente do IPEM São Paulo, Alexandre Modonese de Andrade, e do presidente do SIMP, José Cury, além de diretores e colaboradores de ambas as entidades. Com este acordo de cooperação técnica, pretende-se minimizar as irregularidades concernentes à metrologia legal e qualidade industrial, quando as micro e pequenas indústrias atuarem na condição de fornecedoras nas relações de consumo. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. Você, quando compra um produto que diz que tem um determinado peso, uma determinada metragem, leva o produto para casa, chega em casa e